volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma regra muito comum nos contratos de concessão e PPP, particularmente nos federais, né, que diz que o reequilíbrio do contrato não poderá alterar a distribuição de riscos contratual. Eu já critiquei essa regra algumas vezes, e particularmente nos contratos federais essa regra não faz sentido. Todas as vezes que a gente faz o reequilíbrio do contrato, a forma de reequilibrar, né, o modo como se paga a compensação pelo desequilíbrio, geralmente modifica a distribuição de riscos do contrato. Tá? Por isso não faz o menor sentido colocar essa declaração de princípio de que, colocar no contrato essa declaração de princípio de que o reequilíbrio não alterará a distribuição de risco de contrato, porque fatalmente ele altera. Deixa eu dar alguns exemplos. No caso do governo federal, né, em que todos os reequilíbrios hoje são feitos por fluxo de caixa marginal. Ora, o fluxo de caixa marginal, a metodologia do fluxo de caixa marginal requer que se faça um novo fluxo de caixa para mensurar o desequilíbrio e para reequilibrar o contrato. Ora, quando se faz um novo fluxo de caixa, usando novas premissas de custo e premissas de demanda, considerando a demanda real e projetando com as melhores técnicas que existir, o que você está fazendo é alterar a distribuição de risco, né? Porque o contrato originalmente previa, por exemplo, isso é uma regra quase que existe em todos os contratos, previa, por exemplo, que o risco de variação dos custos era do concessionário. O risco ordinário de variação dos custos é dos concessionários, né? E aí, quando você usa o fluxo de caixa marginal, se o custo tiver subido ou descido, você vai usar o custo real, o custo de mercado naquele momento. Ou seja, o risco era do concessionário, se subiu, né, e você usou como referência o custo lá, o novo custo, né, o custo acima do que estava estimado originalmente no plano de negócios do concessionário, do que o custo que o concessionário usou para modelar o projeto originalmente, esse aumento de custo seria uma perda do concessionário, porque o risco de variação do custo é dele. Na hora que você usa o fluxo de caixa marginal e traz para dentro do seu fluxo esse custo daquele momento em que você está fazendo o fluxo, você está passando esse custo de volta, né, para a tarifa, de volta para o poder concedente, de volta para o usuário. Ou seja, você está distorcendo a distribuição de risco originária. Então, nos contratos federais, cada reequilíbrio você faz uma distorção dos riscos originalmente alocados pelo próprio sistema do reequilíbrio. Apesar de, né, haver essa regra que declara que não há distorção dos custos. Mas, para além disso, tá, e eu faço a crítica sempre aos contratos federais, porque as pessoas supõem que são os melhores, os mais bem feitos, e eles têm muitos problemas. Aliás, eu venho apontando ao longo dos anos diversos problemas problemas técnicos nesses contratos, né? A gente pode olhar também outros contratos e outras situações e vocês vão ver que é muito comum que reequilibrar o contrato implique em alguma modificação, ainda que pontual, ainda que secundária, na distribuição de riscos. Então, por exemplo, um contrato de concessão comum, né, e que você tenha um desequilíbrio qualquer e que o poder concedente resolva, isso é muito raro, mas que ele resolva reequilibrar por meio do pagamento público. Tá? Ele resolveu a fazer uma modificação qualquer no projeto e incluir pagamento público. Isso estava previsto, por exemplo, né, na versão originária do aditivo da nova subida da serra, no caso lá da quarta faixa da Concepa, em vários outros contratos no período final do governo Dilma,
várias vezes se incluiu novos investimentos em contratos de concessão de rodovia com a intenção de pagar por esse investimento, contrato de concessão comum. Ora, na hora que você, num contrato de concessão de comum, em que o risco associado às receitas do concessionário é o risco de pagamento dos usuários, risco de demanda, e eventualmente, dependendo do sistema, poderia ter também o risco de crédito dos usuários, né? Esses riscos estariam associados às receitas, né, do concessionário. Na hora que você passa a ter um pagamento público, né, em lugar de cobrança de tarifa, de aumento de tarifa, a rigor, né, você está mudando o perfil de risco do projeto. O projeto já não tem na ponta, né, risco de crédito usuário, mas sim risco de crédito governo, né? E isso modifica substancialmente o risco do concessionário no projeto. Evidentemente que essa modificação vai ser mais ou menos substancial, dependendo dos valores envolvidos. Mas há uma modificação do risco. Logo, essa regra que diz que o reequilíbrio não deve mudar a distribuição de risco, é a regra que é inefetiva, que não faz sentido, que é a declaração de princípios vazia, que por isso deveria ser excluída dos nossos contratos, né? Um outro exemplo, né? Ocorre um evento de desequilíbrio que impacta o concessionário e por isso ele tem que ser reequilibrado por aumento da tarifa, né? Ele termina sendo reequilibrado por aumento da tarifa. Uma decisão do ente governamental de fazer o reequilíbrio por aumento da tarifa. Na hora que você reequilibra por aumento da tarifa, você lança a compensação ao concessionário, você subordina ela ao risco de demanda, né? Então, o concessionário, aconteceu um evento de desequilíbrio, que portanto, um evento que atingiu negativamente o concessionário, mas que é risco, né, um evento que é risco do poder concedente. Então, impactou o concessionário em 50 milhões, negativamente em 50 milhões, né? Então, ele perdeu 50 milhões, pelo contrato ele tem direito a receber 50 milhões, né? Mas na hora que você faz um reequilíbrio aumentando a tarifa, né, esse reequilíbrio do concessionário, esse pagamento pelo desequilíbrio ao concessionário, fica subordinado à curva de demanda. Se a demanda for maior do que você estimou, o concessionário será pago a mais. Se a demanda for menor do que se estimou, ele será pago a menos por um valor que ele teria direito. Logo, você submeteu o direito do concessionário a receber aquela compensação, a receber o pagamento pelo desequilíbrio, a um risco de demanda, ao risco de demanda daquele projeto. Então, você está modificando, né? A forma de reequilíbrio mais comum, que é simples aumento de tarifa, modifica sim o risco do projeto. Você submete um pagamento que, em tese, é certo, que o concessionário tem direito, porque o risco é do poder concedente, o risco daquele custo que ele incorreu era um risco do poder concedente, você submete à curva de demanda. Então, da forma mais ordinária, mais comum de se fazer reequilíbrio, né, o pagamento do concessionário é modalizado, né, por riscos do projeto, né, o pagamento que deveria ser certo termina sujeito a risco do projeto e, portanto, termina tendo algum grau de aleatoriedade, de maneira que há, sim, modificação do risco do projeto por conta da realização do reequilíbrio. Em basicamente todos os reequilíbrios, você tem, de alguma maneira, você afeta o risco do projeto. O que você não deveria é alterar a distribuição de riscos originárias para os demais eventos, mas o pagamento em si do reequilíbrio, ele altera sim o perfil de risco do projeto, e isso é natural, e isso deve ser feito por acordo entre as partes, né? Geralmente os contratos preveem uma série de formas de reequilíbrio e atribuem ao poder concedente a escolha dessas formas de reequilíbrio, desde que isso não tenha impactos financeiros relevantes sobre o concessionário, porque muitas vezes a forma de reequilíbrio dissocia o reequilíbrio econômico do reequilíbrio financeiro. Mas isso é tema para um outro vídeo.
Então, o que eu queria deixar claro e fechar esse vídeo dizendo que, sim, a atividade de reequilíbrio altera os riscos do concessionário, altera os riscos que o concessionário corre num determinado projeto, isso é natural. O que você não deve é alterar a distribuição de risco originária para os demais eventos que podem acontecer ao longo do contrato. Então, era isso que eu queria lhe falar hoje. Eu queria mais uma vez agradecer a sua audiência. Se você gostou do vídeo, eu dei o like aqui abaixo. E voltaremos em breve com mais considerações sobre esse tema. Obrigado.